Praça dos Sonhos, São Caetano do Sul, estado de São Paulo, no sudeste do Brasil. Um homem chinês trabalha cultivando as ervas de seu patrão. Este homem, chamado Paulo, trabalha cerca de 12 horas por dia e recebe um salário mínimo menor que o mensalmente. O patrão é um homem que tem uma fazenda. Nesta fazenda ele tem vários empregados, como o Paulo. Eles cultivam suas ervas entorpecentes, então ele as vende por preços altos, o que faz ele receber um grande salário mensalmente, diferente de seus empregados, que trabalham 12 horas por dia e recebem menos que um salário mínimo. A Praça dos Sonhos é um local onde há diversos moradores de rua, todos eles compradores de ervas entorpecentes das fazendas dos patrões, cultivadas pelos seus empregados. Essas ervas alucinógenas eram alto prazer ao serem consumidos e serem exatamente viciantes, ao que faz os compradores darem todo o seu dinheiro para comprá-las. Na Praça dos Sonhos, todos passam necessidades. Eles têm fome, não têm empregos, muito menos dinheiro. A fome no Brasil é um problema histórico que, após uma queda considerável, voltou a crescer nos últimos anos e afeta hoje uma parcela de 15,5% da população do país. Convivem com escassez de alimento 33 milhões de pessoas no território nacional, especialmente nas áreas rurais e nas regiões norte e nordeste. A fome no Brasil é causada por diversos fatores, como as desigualdades socioeconômicas e a pobreza, pelas crises políticas e econômicas, pela distribuição desigual de alimentos no território nacional, pela ausência ou redução de políticas públicas voltadas ao combate à fome, pelo manejo inadequado dos recursos naturais e por outros fatores. Causas naturais também estão associadas à fome, como secas, severas e baixa disponibilidade hídrica. Nos últimos anos, a crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 aprofundou as desigualdades no país e causou um aumento no número de pessoas que convivem com a insegurança alimentar grave. Infelizmente, a fome está presente no nosso dia a dia e é muito difícil de ser combatida totalmente, mas algumas medidas podem ajudar a reduzir ela, como ajudar os necessitados com cestas básicas e alimentos. Além disso, podemos ajudar essas pessoas que estão necessitadas com cobertores, vestimentas, artigos de higiene pessoal, para que possamos melhorar o mundo. Flores, precisamos lembrar de seu diretor, o gaúcho Jorge Furtado. No início dos anos 80, ele foi repórter da TV Educativa em seu estado natal, fez o programa semanal Kizumba, que misturava ficção e documentário, e dirigiu o Museu de Comunicação Social de Porto Alegre. Já havia co-dirigido um curta-metragem com José Pedro Goulart, Temporal, em 1984. Porém, foi a partir de 1986 que colocou toda a experiência em prática, ganhou respeito da crítica e projeção internacional. 2 curtas pavimentaram o caminho. O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, de 1986, e Barbosa, de 1988, co-dirigido por Ana Luísa Azevedo e estrelado por Antônio Fagundes. Entre esses curtas, em 1987, Furtado fundou a Casa de Cinema da capital gaúcha, e a consagração veio com o seminal Ilha das Flores, de 1989, onde a lógica capitalista é criticada e ironizada em 13 minutos. Presenciamos a jornada de um tomate na sociedade, desde a plantação do Sr. Suzuki, passando por uma casa de classe média até chegar ao lixão da tal ilha do título do filme. O documentário, narrado por ninguém menos que Paulo José, intercala imagens reais com ilustrações, em ritmo alucinante, para encerrar deixando o espectador com um nó na garganta. Afinal, o tomate e outras sobras de comida do lixão são consumidos primeiro por porcos para depois serem aproveitados por seres humanos pobres. Premiadíssimo no Festival de Gramado do mesmo ano, Ilha das Flores levou, em 1990, o Urso de Prata de melhor curta no Festival de Berlim. Segundo o cineasta, o trabalho teve inspiração na obra literária de Kurt Vonnegut e na filmografia de Alain Resnais, cineasta francês. Mais que isso,
a obra consegue ser atemporal e internacional, sem perder a personalidade brasileira, já que no Brasil encontramos pessoas e situações e culturas de todas as partes do planeta. Em 1995, foi eleito pela crítica europeia como um dos 100 curtas-metragens mais importantes do século XX e entrou na lista dos 1001 filmes para ver antes de morrer, em resenha de Jaime Biagio, que escreveu, abre aspas, o tom de bizarria divertida prepara o terreno com perfeição para a puxada de tapete do final, quando o humanismo do filme se revela, fecha aspas. O filme também figurou em primeiro lugar na lista dos 100 melhores curtas brasileiros de todos os tempos, feita pela Abracine, Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Com o sucesso, a partir de 90, Furtado virou roteirista da Globo, ligado ao núcleo de Guel Arraes, com quem dividiu direção e roteiro de inúmeras minisséries especiais. O resto é história. Dirigiu e escreveu 2 dos filmes mais divertidos e inteligentes da nossa produção cinematográfica recente, O Homem que Copiava, de 2003, e Saneamento Básico, filme de 2008, sem contar seus textos para séries de TV consagradas como Cidade dos Homens e Antônia. Seu êxito, no entanto, pode ser compreendido como um mix de talento, claro, insistência e gratidão, fator preponderante no segmento audiovisual. O cineasta repetiu ao longo da carreira várias parcerias em diferentes projetos. Paulo José, por exemplo, narrou também Saneamento Básico quase 20 anos depois do seminal Ilha das Flores.